Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele que conhece e estuda a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é aquele que a coloca em prática diariamente. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre a lei do trabalho, capítulo 3º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Os espíritos superiores disseram a Kardec, lá na questão 647 do Livro dos Espíritos, que o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O que chama atenção logo de imediato na resposta desta questão 647 é os espíritos dizerem que o trabalho constitui uma necessidade. E é verdade. E a principal necessidade que o trabalho atende em cada um de nós é da autorrealização. Porque todo trabalho transforma, modifica. O caráter transformador do trabalho engrandece o homem. Veja-se, por exemplo, que o padeiro transforma o trigo em pão que alimenta. O médico transforma a doença em saúde que eleva a pessoa. O músico transforma a nota musical em melodia que sensibiliza os corações humanos. O professor transforma a ignorância em saber que liberta. Então, todo trabalho tem o poder transformador. Por mais simples que seja, ele tem um poder transformador. E à medida que nós vamos trabalhando, é fato que normalmente, principalmente no trabalho remunerado, nós acabamos tendo mais necessidades e por isso trabalhamos mais. Porque assim que uma necessidade humana é satisfeita, imediatamente surge outra. E é neste momento que nós nos escravizamos no trabalho, exatamente porque pensamos exclusivamente em satisfazer as necessidades materiais. Ainda são poucos os que trabalham com alegria, que gostam do que fazem, que trabalham sem reclamar. E isso muito se deve, talvez, à origem da palavra trabalho. A palavra trabalho é derivada do latim tripaliare, que por sua vez deriva de uma outra palavra latina, que é o tribilium, aquela correia de 3 pontas com a qual os feitores chicoteavam os escravos para trabalhar. Trabalhava-se sobre o látego, com dores, com humilhações. Lembremos, por exemplo, dos hebreus no Egito, dos judeus em Roma, e de tantos povos que se tornaram escravos e que trabalhavam sob a dureza do chicote, do tribilium. Isso talvez explique porque muitas pessoas festejam a sexta-feira e deploram a segunda-feira. Quantos ficam felizes quando chega o fim de semana, mas quando começa a semana
ficam tristes porque têm que voltar para o trabalho. Agora pense bem, meu irmão, minha irmã. Não existe outra forma pela qual o ser humano possa testemunhar a sua presença na Terra que não seja através do trabalho, daquilo que ele faz. Você já imaginou alguém passar uma existência inteira sem fazer nada? Além de entediante, é uma incrível perda de tempo. Talvez seja por isso que a incomparável Meimei afirmou no capítulo 7 de sua obra mediúnica, intitulada Pai Nosso. O título desse capítulo é Não nos deixes cair em tentação. E neste capítulo, então, a Meimei diz: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam. Olha que interessante. Porque a mente está ocupada com o que está fazendo. Há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Quando nós estamos a trabalhar, estamos a produzir, estamos a transformar pela ação trabalhadora, a nossa cabeça está ocupada. E ela diz mais: olvidar, esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Então ela coloca aí a condição essencial desse trabalho gratificante e meritório, que é servir ao próximo. Mas um servir de tal sorte que a gente acaba se esquecendo de si mesmo. Ela diz: com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. E eu aqui fiquei a imaginar que quando Meimei falou melhoramos nossa casa, que dada a sua sabedoria, sua sapiência, a sua sensibilidade, ela não estava falando exclusivamente da casa física, mas ela estava falando também da casa espiritual. E quando ela fala engrandecemos o trecho onde a providência nos situou, ou seja, é nessa existência, com essa família, com esses amigos, nesse trabalho, nessa casa espírita, nessa sociedade, é o trecho exato que a providência divina, melhor dizendo, nos situa para que nós possamos evoluir. E o trabalho é ponte, é caminho de evolução. Mas a Meimei prossegue, ela diz: ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem. Então ela coloca logo 3 elementos do corpo humano que são fundamentais no trabalho: a mente, o coração e os braços. Exemplificamos a verdadeira fraternidade. Ou seja, quando a gente faz essa ocupação da mente, do coração e do trabalho em favor do próximo, o trabalho na senda do bem, nós estamos dando exemplos, estamos dando testemunho da verdadeira fraternidade, na maior e melhor acepção do termo. E ela diz mais: e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Ou seja, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, ele tem a capacidade, claro, se bem feito, se vocacionado para o bem, de granjear a simpatia das pessoas. Simpatia essa que se transforma em respeito e cooperação. Num primeiro momento, as pessoas acham legal, acham bonito, acham justo, digno, honrado, para em seguida elas passarem a nos respeitar pelo que fazemos. Em breve tempo elas estarão cooperando, nos ajudando. E ela diz mais: quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu.
Olha que interessante. A pessoa que não quer trabalhar no bem, que não quer transformar e transformar-se pelo trabalho, é como se ela estivesse atirando pedras nesse amor infinito que Deus tem por nós, que ela chama de bondade do céu. Que não sabe ser útil, não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Perfeita a síntese de Meimei. Além da gente não corresponder à bondade divina, a gente não cumpre com os nossos deveres, as nossas obrigações. Nós todos temos obrigações de uns para com os outros. E ela diz mais, não retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O nosso país, nosso estado, a nossa cidade. Nós precisamos trabalhar para o progresso da humanidade, para o nosso progresso, especialmente o progresso espiritual. E ela diz, o trabalho é uma instituição de Deus. Exatamente daquilo que Kardec fala lá naquela questão inicial, a 647, quando ele diz que é uma lei da natureza. O trabalho ele não é apenas material do corpo físico, mas é essencialmente do espírito. Foi por essa razão que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Podemos conferir isso no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Nós não trabalhamos exclusivamente para fazer coisas materiais, mas nós trabalhamos para fazer coisas espirituais nos outros e em nós mesmos. Quanto trabalho nos dá libertar-nos de um vício, para no seu lugar colocar uma virtude? Quanto trabalho isso nos dá? Porque trabalho não é somente a minha atividade de professor, não é o médico que está operando, não é o laboratorista que está colhendo sangue, não é o gari que está recolhendo o lixo da rua, não é você, doméstico, que está fazendo os afazeres de casa. Não é só isso. É muito mais que isso. Quando Kardec perguntou aos espíritos superiores por que o trabalho se impõe ao homem, os espíritos responderam para ele, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Ou seja, nós temos um corpo perfeito, 5 sentidos aguçados, posição ereta, nos movimentamos, temos liberdade de ação, temos todas essas benesses. Para não fazer nada, seria um desastre. A própria natureza corporal nos coloca diante da possibilidade do trabalho. E ela diz mais, é expiação. O trabalho pode ser expiação. E é, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Expiação não no sentido de punição. Eu, quando trabalho em uma determinada atividade, eu não estou sendo punido com aquela atividade porque fiz algo. Não. Mas expiação no sentido de que eu estou aproveitando uma oportunidade para, em trabalhando para o próximo, com o próximo e pelo próximo, eu estou expiando faltas minhas que são de vidas pretéritas. Ela diz, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Sim, porque o trabalho nos torna mais inteligentes, mais sábios, mais diligentes. À medida que nós vamos nos envolvendo com o trabalho, cada vez nós temos novas ideias, a criatividade fica aguçada e nós vamos cada vez fazendo mais e melhor.
Eu me lembro de uma música do Gonzaguinha que diz: e sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. E Meimei diz: por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar. Então ela coloca 3 condições essenciais da sobrevivência humana. Dependem do seu trabalho e da sua atividade. Qualquer que seja a atividade. Mas aí ela faz uma justificativa muito interessante. Ela não, os espíritos, melhor dizendo. Porque quem está respondendo são os espíritos. Eu falei Meimei, mas não é. Resposta dos espíritos. Eles dizem assim: ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre o trabalho. Ou seja, se alguém é franzino e não pode, com o seu corpo físico, assumir um trabalho que demandaria, por exemplo, muita força física, para esta criatura franzina, Deus vai dar inteligência, como uma forma compensatória. Isso está lá na questão 676, melhor dizendo, de O Livro dos Espíritos. Mas o grande espírito Emmanuel, do alto de sua sabedoria e objetividade, ele escreveu uma mensagem intitulada Diante do Trabalho, através da pena mediúnica de Chico Xavier, e que é o capítulo 26 da obra Encontro Marcado. Então, nessa obra Encontro Marcado, lá no capítulo 26, intitulado Diante do Trabalho, o Emmanuel vai dizer: nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução e burilamento. Nele, a herança de amor com a qual o espírito se refaz para a jornada renovadora em direção aos objetivos supremos da vida. Olha que interessante. O trabalho como fator de evolução e burilamento, de aperfeiçoamento. É uma herança de amor que o espírito vai utilizar para se refazer da sua jornada renovadora, ou seja, para o seu progresso espiritual. Em direção a quê? Os objetivos supremos da vida. Qual é o grande objetivo supremo da vida? A felicidade. A paz do espírito. Então, se nós nos perguntarmos que objetivos supremos serão esses, a paz do espírito com a sua consequente felicidade. Isso é uma conquista, não é uma dádiva. E nós vamos conquistar pelo trabalho. Dádiva é receber um corpo físico com as faculdades biológicas, mentais e psíquicas, todas normais, e com as quais cada um de nós deve empreender a preservação da vida, não apenas da vida biológica, mas sobretudo da vida espiritual. O meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho precisa ser exercido também na perspectiva espiritual e não exclusivamente na perspectiva material. O Emmanuel diz ainda, nesse capítulo 26, Diante do Trabalho, lá da obra Encontro Marcado, falando sobre o trabalho. Para conhecer-lhe, porém, a sabedoria de orientador da felicidade, é preciso crer nele e aderir-lhe ao programa de esforço criativo, penetrando-lhe as qualidades positivas de dissolvente das nossas velhas imperfeições. Fantástico. Então, se eu quero que o trabalho me leve em direção ao objetivo supremo da vida, entre eles a felicidade, ou seja, orientador da felicidade, em primeiro lugar, eu preciso acreditar no trabalho e eu preciso entrar de corpo e alma nesse esforço criativo. E buscar no trabalho todas as qualidades positivas com as quais eu vou dissolver, vou eliminar, vou apagar as velhas imperfeições. Então aqui o Emmanuel aponta o trabalho como esse elemento dissolvente das imperfeições que ainda persistem, não obstante as múltiplas reencarnações que já tivemos.
Mas ele indica duas condições essenciais que eu gostaria de chamar a atenção. Crer no trabalho como agente de mudança, que eu falei há pouco, o trabalho como elemento transformador, e exercê-lo mediante uma competente criatividade. Esse meu olhar aguçado sobre o que está no meu derredor é que faz com que a minha criatividade seja excitada e transformada em algo que vai melhorar o meu trabalho. O Emmanuel prossegue dizendo: não admitas que a adversidade, tropeços, desilusões ou dívidas te impeçam de receber-lhe o benefício salvador. É com ele e por ele que conquistarás todos os recursos destinados à tua sustentação. Emmanuel está falando em sustentação não apenas do corpo, mas também do espírito. Esse empreendimento é fácil? Claro que não. Sempre advêm as adversidades, os tropeços, as desilusões, os fracassos, mas a gente não deve desistir. Não podemos desistir. Por quê? Porque todo esforço é necessário nessa obra retificadora do caminho que cada um de nós está seguindo. E essas dívidas que o Emmanuel fala não são as dívidas pecuniárias, mas são as dívidas morais, acumuladas em muitas reencarnações. Abrindo um parêntese, o espírito Jacó, Frederico Figner, através do Chico Xavier, lá no capítulo 20 da obra Voltei, o título do capítulo é Retorno à Tarefa, afirma com letras maiúsculas que o trabalho entendido como lei da natureza é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Por que Frederico Figner, por que irmão Jacó está falando bênção no campo das horas? O que nós falamos no início. Mente ociosa, sem fazer nada, oficina das trevas. Ele diz mais: em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera, vê o que o trabalho é capaz de produzir, enquanto uma bênção de Deus no campo das horas. O triste se reconforta, o ignorante vai aprender, o doente vai ficar curado, o criminoso vai deixar o crime. E eu creio que é por essa razão que o espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 20 da obra mediúnica Reportagens de Além Túmulo, o título desse capítulo 20 é O Valor do Trabalho. Então Humberto de Campos, nosso irmão X, diz: o trabalho é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, no trabalho, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Aquela casa que Meimei falou anteriormente, que eu disse, eu acho que ela não está falando da casa física, mas da casa espiritual. Então o irmão X está dizendo que é pelo trabalho que a gente coloca para fora todas as potencialidades divinas. E que isso contribui para o aperfeiçoamento do universo, pelo caráter transformador do trabalho. E aí cada um de nós vai edificando a própria casa espiritual e caminhando com valores que nos levam a uma ascensão que ele chama de sublime. Mas o nosso querido Emmanuel, lá no capítulo 26 da obra Encontro Marcado, diante do trabalho, né? Ele diz ainda para nós: se te vês sob o domínio de fraqueza deprimente, ser-te-á revigorante a restaurar-te
o comando das próprias forças. Olha, se você está meio down, está meio para baixo, sem vontade de fazer nada, o trabalho funciona como um elemento revigorante. Esforce-se para fazer algo. É fato que alguns dias nós somos dominados por essa fraqueza deprimente. Mas eu posso garantir que, ao invés de isolar-se, colocando-se embaixo das cobertas, num quarto escuro, nós devemos trabalhar com mais vigor, expulsando essa inércia que tenta nos dominar. É a única possibilidade que nós temos. Nós não podemos esquecer do que disseram os espíritos colaboradores de Kardec, lá na questão 677 do Livro dos Espíritos, para quem o trabalho do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Interessante. Uma dupla finalidade do trabalho, lá na questão 677, em que os espíritos dizem a Kardec: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que invariavelmente vai levar à criatividade. E quando a gente está nesse estágio, então a gente se eleva acima de si mesmo, de nós mesmos. O grande Martins Peralva, que foi dirigente da União Espírita Mineira, em sua obra Estudando o Evangelho, lá no capítulo 13, intitulado Renovação, ele diz assim: o trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre 3 aspectos principais. Ele não está falando para nós. O trabalho para nós tem 3 aspectos principais: material, espiritual e moral. Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Então, pelo trabalho material, a gente ampara e sustenta a família, sustenta a si mesmo, cumprimos nossos deveres para com a sociedade na qual estamos participando. Aí ele diz ainda: pelo trabalho espiritual, o homem exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. O trabalho espiritual é aquele trabalho de renovação que todos nós devemos fazer, substituindo os vícios pelas virtudes. No campo da atividade moral, então, não são 3 dimensões que ele apontou para a gente: material, espiritual e moral? Ele agora está dizendo: no campo da atividade moral, da dimensão moral, lutará simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, por adquirir qualidades elevadas ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Ou seja, ao mesmo tempo que eu luto por novas virtudes, qualidades elevadas, eu vou fortalecendo aquelas que eu já conquistei. Porque a virtude, depois de conquistada, precisa ser fortalecida. Senão a gente corre o risco dela desaparecer e o vício voltar. O Emmanuel, lá no capítulo do Encontro Marcado, ele diz agora: se experimentas a compulsão de hábitos indesejáveis, erigir-se-á à condição do libertador de que necessitas. O trabalho, os hábitos indesejáveis são todos aqueles comportamentos que impedem o homem de ascender ao mais alto, elevar-se em direção ao mais alto. O prazer que esses hábitos proporcionam é um prazer fugaz, fugidio, muito temporário. Esta é a razão de que cada um de nós precisa fazer esse trabalho moral em si mesmo,
cada um em si mesmo. E o trabalho vai ser, então, uma condição libertadora daqueles hábitos indesejáveis que, porventura, a criatura ainda tenha. E o Emmanuel diz mais: se te reconheces debaixo da pressão de dívidas constrangedoras, encontrarás nele o abonador seguro de tua quitação. E aí eu não tenho nenhuma dúvida de que ele está falando das dívidas espirituais, não está falando das dívidas materiais. E que todos nós somos devedores. E aí o trabalho se configura como um abonador seguro da quitação dessas dívidas. Claro, o trabalho na senda do bem. O trabalho na senda do bem. Então entendamos que aqui, nessa frase do Emmanuel, não se trata exclusivamente das dívidas pecuniárias, amoedadas, mas das grandes dívidas do espírito conquistadas ao longo de milhares de reencarnações, em que a perda de tempo foi uma constante no viver da existência de cada criatura. Tempo malbaratado, jogado fora. E o tempo é indivisível, inelástico e irrepetível. Passou, passou. Não tem como voltar o dia de ontem. Passou. Se você aproveitou a oportunidade, muito bem. Mas a gente aprendeu um ditado que diz que o trem da oportunidade não passa 2 vezes na mesma estação. Porque ele vai sempre para frente. Ele não volta. De igual modo também, a partir desta frase do Emmanuel, o trabalho não se refere exclusivamente às atividades de subsistência, mas aquele trabalho, aquele esforço no espírito, depurando as imperfeições que se cristalizaram ao longo dos séculos. Eu aqui me recordo de um fato ocorrido em Vitória de Santo Antão e que foi relatado numa reunião mediúnica. Um cidadão da cidade era entregue ao vício da bebida. Bebia desbragadamente. Diariamente chegava em casa embriagado, espancava a mulher, espancava os filhos. Nunca durou mais de 3 meses no trabalho. Vivia cheio de dívidas e de inimigos. E aos 36 anos desencarnou, vítima de cirrose hepática. Bebia tanto que o pobre do fígado não aguentou. Voltou para o plano espiritual. Evidentemente entrou num processo terrível de remorso. Muito tempo depois, foi-lhe dada a oportunidade da reencarnação. Voltou à Terra. Mais ou menos com os mesmos afetos, só que noutro formato de composição familiar. Aos 17 anos, ele conseguiu o primeiro emprego, que deixou ele muito satisfeito e esperançoso com a oportunidade de constituir família. Onde ele foi trabalhar? No engarrafamento da Pitu, exatamente, da fábrica de aguardente. E diariamente a criatura via desfilar ante seus olhos centenas de garrafas que lhe evocavam lembranças que ele não sabia de onde vinham. Todos os dias as garrafinhas passando na frente dele, e ele sentia algumas lembranças que ele não sabia de onde vinham. Ele não tinha bebido até então. Mas aí em pouco tempo ele experimentou a primeira dose, a primeira garrafa. E só parou quando desencarnou, com menos de 40 anos, de novo de cirrose hepática. Depois de causar inúmeros desgostos familiares. Recebeu a oportunidade, mas não soube aproveitá-la. Não soube aproveitá-la. Tinha uma dívida constrangedora, como fala o Emmanuel. Teve a oportunidade do trabalho desafiador numa fábrica de aguardente,
Poderia ter utilizado esse trabalho para ser abonador seguro da quitação dos seus débitos, mas fraquejou, capitulou. Não estava ainda preparado para essa experiência. O Emmanuel diz ainda: se sofres o cerco de adversários, sejam eles quais forem, levantar-se-á como sendo o agente benéfico que os desarmará, o trabalho, angariando-lhes em teu favor apreço e simpatia. Então, se tem adversário, em vez de brigar com eles, vamos trabalhar mais. E um trabalho que seja benéfico para todos, que vamos, inclusive, angariar o respeito e a simpatia que foi falado anteriormente. O trabalho na senda do bem é uma espécie de vacina que nos afasta ou nos protege dos inimigos das trevas. Entendamos que tudo que nós fazemos é trabalho e deve ser um louvor a Deus. Por isso que em tudo que fazemos devemos sempre estar pensando em Deus. Lembrando lá aquela canção católica: estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Porque, como diz o Evangelho de João, Deus é amor. Trabalhar com alegria. Trabalhar agradecendo a oportunidade de ser útil, de poder fazer algo. Jerônimo Mendonça, que vivia em cima de uma cama, tetraplégico, nunca deixou de trabalhar. Continuou a fazer palestras espíritas enquanto vida ele teve. Era levado pelos amigos que carregavam a cama. Nunca parou de trabalhar. Por isso que ele recebeu a denominação o gigante deitado. O Emmanuel diz: se te confessas defrontado por necessidades materiais, descobrirás nele, no trabalho, a saída contra a penúria. Ou seja, o meu trabalho supre as minhas necessidades materiais, mas precisa também suprir as minhas necessidades espirituais. Eu não posso ficar pensando somente na sobrevivência do corpo. Porque quem vai sobreviver de fato é a alma. Essa continuará. Devemos então considerar aquilo que foi dito pelos colaboradores espirituais de Kardec, lá na questão 685 do Livro dos Espíritos. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover à sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então eles estão chamando a atenção para algo importante. Muitas vezes a criatura até quer trabalhar, mas não tem onde e como. Mas ele está falando aqui do provimento da existência. Ele está falando da questão, eles, os espíritos, da questão material. Ele diz mais: quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. E é fato. A crise do desemprego é isso. É um verdadeiro flagelo da sociedade, um flagelo social. O número de desempregados, de famílias que não têm o que colocar na mesa para comer. As criaturas querem trabalhar, mas não têm trabalho. E aí é complicado. E muitas vezes, quando aparece, as criaturas são exploradas. É por isso que existem tantos conflitos sociais. E que é, talvez, uma das principais causas do sofrimento do mundo contemporâneo. E por falar em sofrimento do mundo contemporâneo, isso nos remete lá à página 248 de Obras Póstumas, em que Kardec diz: é bem sabido
que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Um fato mais do que perfeito, né? É verdade isso. Desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. Tem manifestação maior de egoísmo do que essa? Penso só em mim. Os outros que pensem em si mesmos. E Kardec diz ainda, assim, nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Então esse egoísmo, ele não é só material, ele também é moral. E é isso que chama atenção nessa frase do Kardec. Egoísmo moral. E ele diz, daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. A exploração. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E o Emmanuel diz ainda, se detens a levantados ideais de beneficência ou educação, nunca chegarás a realizá-los sem ele, sem o trabalho. Se aspiras ao progresso, terás de adotar com ele, o trabalho, a cobertura de todos os teus planos. E este progresso também não é exclusivamente material, é progresso moral, é o progresso espiritual. Ou seja, o Emmanuel está dizendo que não basta a ideia, é preciso vontade para a execução. E aí o capítulo sobre vontade, lá na obra do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é fantástico. Muitas vezes nós gastamos um tempo enorme fazendo planos, planos que nunca iremos executar. Divagamos nas ondas do planejamento que será guardado na primeira gaveta que encontrarmos. Noutras vezes, nós vinculamos a vontade à existência de condições que não são factíveis. Nós queremos vincular a vontade a coisas que são impossíveis de acontecer. Tipo assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu farei tal coisa. Minha pergunta é, por que não faz sem ganhar a aposta milionária? Por que tem que vincular a vontade de fazer à condição de ser premiado na loteria? E aproximando-se do fim, o Emmanuel diz, se patrimônios amoedados te garante a ociosidade, inspirando alguém a dizer-te que não precisas trabalhar, continua oferecendo ao trabalho o melhor de tuas energias. Porque será ele a defensiva contra o tédio e a viciação, capazes de te arruinarem a existência. Mas, onde estiveres, trabalha construindo o bem. Alguém que tem uma situação financeira confortável, alguém pode chegar e dizer, você não precisa trabalhar, você está bem de vida. O Emmanuel está dizendo, olha, não entra nessa, como dizem os jovens. Continua oferecendo ao trabalho o melhor que tiveres das tuas energias. Porque este trabalho, mesmo que você não necessite trabalhar, ele vai ser a vacina contra o tédio e contra os vícios. Que se acontecerem, vão te arruinar a existência, vão te prejudicar. E ele diz que onde estiver, devemos trabalhar construindo o bem. Mesmo que digam ao contrário, que a situação vivida ofereça a falsa ilusão que o trabalho é dispensável, nós devemos pensar em nosso coração. Pensa no teu coração. Imagina se o teu coração de repente diz,
vou parar de bater, vou parar de pulsar. O que acontece? Você desencarna, você morre. Então, se a gente pensar no trabalho do coração, o coração não dorme, ele não descansa. Ele não tem nem sábado nem domingo, ele não tem fim de semana. Ele trabalha 24 horas por dia durante toda a existência. Vê que exemplo absolutamente fantástico de trabalho e que não está fora, está dentro de cada um de nós. Nós nem precisamos procurar um exemplo maravilhoso, basta que a gente pense no coração. O Emmanuel diz, interpretada apenas a afeição de movimento, a atividade é suscetível de ser empregada para o mal. Então ele está dizendo que a mesma capacidade de trabalhar para o bem tem também de trabalhar para o mal. Ele diz, a pedra dedicada à construção pode transformar-se em instrumento do crime, nas arremetidas da delinquência. Ou seja, a minha capacidade, a minha vontade, a minha criatividade para fazer o bem pode também ser para fazer o mal. E ele usa o exemplo da pedra. Se eu posso edificar alguma coisa com a pedra, eu também posso pegar a pedra para machucar alguém, ser um instrumento de crime. E aí, novamente, nós voltamos lá em obras póstumas. Agora nas páginas 250 e 251, em que Kardec faz um esclarecimento muito interessante. Ele diz, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurar esmagar-se uns aos outros. Sensacional a colocação do Kardec. Não vamos viver em paz, não vamos ser felizes, enquanto não formos benevolentes, indulgentes e condescendentes. Isto de forma recíproca, de mim para você, de você para mim, entre nós, entre a humanidade. Ou seja, enquanto a gente tiver com a ideia de ser melhor que o outro, ele aqui diz esmagar uns aos outros, nós não vamos experimentar essa paz e essa felicidade. E ele diz mais, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Olha que interessante. Todos os deveres sociais se inserem na caridade e na fraternidade. Ou seja, é um imenso guarda-chuva que abriga tudo que nós possamos fazer do ponto de vista do dever social. Uma e outra, ou seja, a caridade e a fraternidade, pressupõem a abnegação. Claro, se não houver a abnegação, a dedicação total, não sai do lugar. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Faz uma afirmação que todos nós bem conhecemos. Logo, com esses vícios, do egoísmo e do orgulho, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade, nem liberdade. Praticamente lá o lema francês, né? Dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Sem dúvida. Sem dúvida. E o Emmanuel finaliza, então, arrematando de forma brilhante. Nos aconselhando, ele diz, abraça, pois, no trabalho como serviço, a rota de cada dia. E com a tua utilidade para os outros, obterás, através dos outros, o caminho, o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Esta última frase a gente precisa percebê-la em duas perspectivas diferentes. Na perspectiva material e na perspectiva espiritual. E eu diria até numa terceira, na perspectiva moral. Mas essencialmente material e espiritual. O trabalho como rotina, como caminho, algo que nós fazemos diariamente, com toda alegria. Que nós fazemos para o próximo. E vai ser o próximo que vai se tornar o caminho
por onde eu vou trilhar. Vai ser o meu apoio, vai ser o meu auxílio, vai ser o meu incentivo. E isto tudo é que vai gerar o que ele chama segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Porque o trabalho liberta, ele eleva. Uma síntese que combina causa e efeito. Dois quartetos mágicos que se interpenetram. Caminho, apoio, auxílio e incentivo, se interpenetrando com segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Simples assim. Nada diferente disso. Então, meu amigo, o trabalho engrandece o homem. O trabalho liberta o homem. O trabalho renova o homem. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.